Hoje vai ter mandioca. O que sobrou ainda da mandioca que a gente colheu ali de baixo. Então já tô ali preparando nosso almoço, enquanto o druida, como vocês viram, tá aqui adiantando. Inventando moda. A área da fogueira, né? Isso que eu ia perguntar agora pra ele, vocês adivinham o que eu tava fazendo. Como vocês estão vendo aí, estou preparando aqui a parte da fogueira, que vai ser a fogueira. Estou cortando aqui, ó. Estou dando um recorte nesse barranco aqui. E aí vou trazer toda essa terrinha que está aqui para cá, ó. Encostar nesse murinho, para dar uma nivelada, o melhor possível. E aqui no meio a fogueira. E aqui por cima, aqui, ó, vai sair alguma surpresa aí, ó. Vai ser um banco, mas vai ser... Esse banco não vai ser normal. Vai sair uma surpresa aí nesse banco, quem sabe. E bora lá que ainda tem muita coisa aqui. Uau, respira. Inspira. Não pira. Começando mais um episódio aqui do nosso dia a dia no sítio. Bem-vindos ao canal, bem-vindas quem tá chegando agora. Somos Ká E o druida! e a nossa dog Aone, 3 galinhas de Angola e um galo. E a Kiara, que é a gata. Somos a família Combinômades e para quem nos acompanha sabe que estamos passando o inverno muito rigoroso, forte aqui na montanha, nas montanhas de Minas Gerais, sul de Minas Gerais, São Tomé das Letras, e entramos para 4ª noite de geada aqui na roça, no sítio. As plantinhas sentiram muito, as árvores também. Já quero agradecer quem passou as dicas para a gente conseguir tentar amenizar o efeito da geada aqui. E vamos colocar em prática. Mas o que a gente viu é que não dá para a gente seguir tão empolgados no plantio, fazendo canteiro de flor, fazendo horta nesse momento. Acho que agora é a hora da gente começar a preparar o solo aqui para quando chegar a época das chuvas, um pouquinho mais para frente, que essa geada já não vai vir. E aí sim. E a gente teve a ideia, a gente não consegue ficar parado não. Então a gente teve a ideia de fazer uma área para aquecer. Estamos no inverno, né, Oni? Um foguinho à noite sempre é maravilhoso. A gente faz uma conexão incrível com o espaço, né? A gente gosta muito. Acho que quem vive na roça sabe como é uma fogueira à noite. Prazer de poder acender um foguinho aqui e aquecer as nossas noites. Então a gente vai fazer agora a área da fogueira. Vamos ver o que a gente consegue, né, druida? Sim, vamos ver o que a gente consegue desembolar aí nesse dia. Porque como vocês já viram, né, teve que planar o terreno e ainda estamos terminando de planar. Tem um acabamento ali que tem que fazer do barranquinho. E vamos ver até onde nós conseguimos levar. Então é isso, a gente começou um novo projeto aqui. Agora a área da fogueira oficialmente não está inaugurada, mas está começando. E a ideia aqui é fazer um espaço seguro para a gente acender essa fogueira. Um espaço pequenininho e utilizar as coisas que a gente tem por aqui. Não precisar ir lá na cidade para comprar coisas. Vamos ver se a gente consegue. E em quanto tempo? Porque a gente começa a fazer as tarefas achando que dá tempo de fazer tudo num dia. E geralmente não é assim, não. Expectativas versus realidade. Então bora para a realidade para ver se dá tempo de pelo menos deixar o círculo marcado aqui nessa área. E no inverno o tempo passa rápido, o dia então parece que voa. Aqui ó, o que a gente conseguiu, a Oni tá concordando eu acho, hein? Aqui o que a gente conseguiu fazer
foi nivelar, né? Uhul. Aliás, conseguimos nivelar tudo. parabéns pra você, porque, gente, cansa, viu? Serviço que cansa, mas que vale muito a pena. Satisfatório chegar assim no final do dia e já ver o espaço se transformando. Então é muito bacana. Amanhã de manhã a gente segue aqui, que pelo jeito vai mais algum tempo aí até terminar. Vai mostrar certinho como ficou pra vocês aqui, ó. Tá bem niveladinho, né? Tá sim. E aqui, ó, de forma natural, conseguimos um banco. Se a gente for pensar, dá pra fazer até um banco aqui, ó. Já usar esse declive que deu aqui e já ocupar o espaço assim pra gente ganhar mais espaço entre a fogueira e o banco. E mais um detalhe a se comentar é que nessa época de seca, de inverno, a terra fica mais dura. Então, um serviço que às vezes poderia ser mais fácil também na época da chuva, como cavar, planar, enfim, capinar a terra e tudo mais, seria mais fácil. Agora parece que está mais dura, né? Mais compactada também. Aliás, depois desse episódio, a gente vai terminar aqui a fogueira e vamos descansar viajando lá para ver a combinha, né? Parar um pouquinho e vamos lá em Paulínia, né? Ver a Kombi. E a gente espera aí de vocês o like, o compartilhamento desse vídeo, que isso daí ajuda demais ao YouTube entregar mais o vídeo, a gente conseguir pagar o restante da Kombi que tá faltando. Bora lá. Mas alguns seguidores muito queridos mandaram algumas ideias. Então a gente vai começar a fazer algumas lives com sorteios. Olha! Pra gente conseguir terminar de pagar ela e, né? E ver ela prontinha. E eu vou terminar aqui agora. Bom dia, minha gente. Ai, papai! Que frio! Que noite. Mas já estamos assim, ó, com roupas prontos para depois do café começar os trabalhos do dia. Não. Ai. Eu ia falar que hoje eu ia pular o café, porque eu preparei um chazinho para aquecer do frio que foi essa noite. Aí eu coloquei um pouquinho de gengibre, que diz que é bom para aquecer mesmo. E coloquei também um pouquinho de capim-limão ou capim-santo, como eu conheço, e funcho. Um pedacinho da folhagem do funcho que eu tinha ali. Ainda não tem as sementinhas, mas tem o funcho. E aí a cafeteira, que era do café, acabou depois passando o chá. Tô vendo. E deu certo, e ficou bonito, né? Ficou verdinho. Ficou chique pra de noite. É um chá calmante também, além de térmico, né? Por causa do gengibre. Mas as propriedades do capim-santo, capim-limão e do funcho é isso. Ele é bom para gases também, para questão estomacais. Então, ele também traz calma. Eu acho que é bom pra gente começar o dia assim, né? Pra relaxar um pouco. É um chá relaxante. Bom, geladinho também. No verão, nossa. Você tirou o cafezinho aqui, amor? Achei meu outro mel aqui, ó.
Melzinho maravilhoso da Omindaré. É isso? Omindaré. Bonito o nome, né? Nossa, maravilhoso. O kit, ó. Acabou o primeiro aqui, tá no finalzinho. Vou até deixar assim, ó. Pra aproveitar tudo. E já tô abrindo, acho que o segundo ou o terceiro. Opa, já tá assim o lacrezinho. Muito bom, gente. Vou deixar o contato do Mel também na descrição do vídeo. Tem um lacre? Tem lacre aqui, ó. Adoro! Gente, olha que gracinha. E veio até com esse palitinho que pega o mel quando é no potinho, né? Esse já é a bisnaguinha. E esse pingente que eu tô apaixonada. Olha só esse pingentinho. É uma abelhinha. Não, tem que mostrar de perto. Vale, olha. Olha que coisa mais fofinha. Olha que coisa mais fofinha, gente. Claro que eu vou aproveitar e, ó, vou fazer um pingentinho. Deixa eu tirar esse daqui. Foi. E só banana, tem mel. Só banana sim, mas que trem do jeito que tava, não. Pensem numa pessoa enjoada. Não. É a comida. Uhum. Não. Então, bora, ânimo para recomeçar os trabalhos depois desse cafezinho da manhã, desse chazinho que esquentou. Já esquentou. Aqui a gente separou algumas coisas, o que a gente achou que vai dar bom aqui no na nossa área de fogueira. E vamos ver o que a gente consegue adiantar até o final desse dia. Afinal, amanhã estamos partindo para ver a combinha. Então, é ajeitar o que dá aqui. O que faltar, a gente segue depois. Mas já mudou bastante planando, né? E hoje pela manhã também a gente acabou jogando água, pisando mais. E o ideal, se for pensar, é deixar mais dias assim, ó. Porque vai acabar baixando essa terra que a gente jogou para planar. Então, aos poucos, a gente vai ter que ir sentindo esse nível, né? Então, bora lá. E essas daqui são as ferramentas que já usamos e alguma que ainda vamos usar ainda. Usamos a cavadeira de ponta, usamos enxadão, usamos enxada e agora vamos usar essa pá aqui, ó, que é mais curvada. Vocês vão ver o que nós vamos fazer ali, que é o buraco do fogo, onde vai a fogueira na real. Agora vamos marcar, né? Tem que marcar o centro ali, né? Uma circunferência. Esse daqui vai no meio e esse daqui vira o compasso, né? Amarra uma corda. Vocês vão vendo, vai acompanhando aí. Aqui também, ó, claro que vai entrar uma parte de decoração, né? E a gente pensou em colocar luzinhas, aquelas luzinhas aqui, ó, que eu já tenho até aquele varal de luzes. Então, para isso a gente pegou algumas coisas que a gente tinha ali de madeira, ó. Essa eu encontrei, a outra ainda não encontrei. E um latão de leite. Muito legal, das antigas esse. Já chegou até a armazenar ração, quando tinha tampa. E ali atrás, ó, joinha já super curioso, querendo aparecer. Ele gosta de aparecer aqui pra vocês, hein? Então já sabe, né? Apareceu o joinha, deixe seu joinha pra apoiar aqui o canal, os vídeos. Do outro lado, ó, mostrar antes para vocês, antes da gente começar aqui, porque os animais do sítio ficam sempre por perto, ó. As 3 galinhas da Angola, são 2 machos e uma fêmea, viu? A gente já sabe isso, pelo menos um só que canta, então essa é a fêmea. Ali tá a Oni e tá faltando a Kiara, que deve estar dormindo em alguma parte aqui, a nossa gatinha.
da geada que eu falei pra vocês, olha só. Mais uma noite, mais algumas árvores, algumas plantas. A gente tá conseguindo segurar de queimar mais, jogando um saco à noite, um pano e aguando bem cedo, bem cedinho. E a fiscal da obra aqui, Dona Oni, já está só de olho no que o druida tá fazendo. Pronto, agora encontramos o meio. A gente tem uma área total de 4,60. Então o meio, 2,30. Essa foi fácil. Ok. Olha só, e quem também tá espiando não é só os animais aqui do sítio, mas é os animais também da floresta. Acabou de chegar o mico. Ele tá escondidinho. Não sei se aí de casa vai dar pra ver. Ó, vou apontar aqui pra... Ó, mexeu na hora. Acho que agora deu pra ver. O rabo dele é da cor dos galhos. Confunde bastante. E acabamos agora de marcar todo o círculo. A círculo... Ai, que palavra difícil! Circunferência! Até o galo cantou. E agora a gente vai marcar onde vai ser a área do fogo, a fogueira, onde vai ficar dentro desse círculo. E a Oni ali, olha só, querendo brincar de bola. Enquanto isso a gente tá quebrando a cabeça a bola aqui, ó. Para pensar o que é melhor, qual é a melhor escolha. Porque a gente viu que o círculo ficou muito grande, muito grande. Olha só o tamanho que ficou. Então agora a gente está aqui pensando em diminuir pelo menos uns, quantos? Uns 10 centímetros do diâmetro. 65 centímetros. 65, pouquinho. Acho que vale a pena. Aí em volta, no caso, vai subir a grama novamente. Finalizamos mais uma parte aqui da fogueira. Agora é cortar para encaixar os tijolinhos. A gente tem bastante tijolinho que sobrou, por isso que a gente vai fazer uma parte de tijolinho. Finalzinho da raspagem da terra, conseguimos cavar na altura do tijolinho. Oh, o joinha. Raspando a terra que saiu dali, veio pra cá. E aí já forrou do lado dos tijolinhos ali também para dar um apoio maior. E aqui, ó. Agora eu vou inventar moda. Vou pintar esse latão de leite. Esse latão é das antigas, hein? Nossa, 1500 anos. 1500 anos é bom, hein? Descobrimento do Brasil. Tem mais. Aqui, ó. Vou usar um spray, o que eu tinha ali no quartinho, preto. E vamos que vamos. Que foi? Segundo enxame de abelha já. Ai, esse barulho, né? Parece um zumbido gigante. Né? Nossa, eu peguei o finalzinho dela. É. Tava ali tomando uma água. Parece um zumbido, né? Aham. É um zumbido. Só que tava no finalzinho aqui. Agora, o que estás a fazer? Tô jogando uma água aqui porque a gente deu uma aterrada aqui em volta dos tijolos. Então é bom que aí os grãos vai assentando. A água vai batendo, os grãos menores vai assentando. Não precisa ser muito também não, mas é bom. Senão vira um barreiro, né? É. E olha o resultado aqui da lata de leite. Ficou pretinha, pretinha. Ganhou uma vida, né? E o pretinho que ficou ali no tijolinho não tem problema, porque a ideia é plantar depois em volta, dentro. E acabamos agora de colocar a primeira parte aqui da manta binding. Acho que é isso mesmo que é o nome. Nome meio complicado, parece chinês até. É bindi. E vamos terminar agora de medir. Acredito que o que temos vai dar. Vamos a ver.
temos um 1,10 m de comprimento. E aí a gente vai cortar e ir emendando. Isso. A ideia dessa manta é que faz com que não volte a crescer o mato, a grama, e aí saindo nas pedras não seria legal depois, né? Nossa, dá uma dor de cabeça. E é legal que essa manta, ela faz uma proteção, mas ao mesmo tempo ela deixa a água passar e penetrar no solo. Então ela faz a drenagem junto com a pedra. E aí quando a água passa para o solo tranquilamente, infiltra e não fica nada empoçado. Mas também você pode usar uma lona para cobrir essa parte também, que não deixa o mato crescer, se bem que a lona acaba com o movimento da brita, às vezes começa a rasgar, se deteriora com calor. Então é isso, vale investir nela. Se não, é isso, faz depois com o tempo, dura o que durar, e aí tem a manutenção. O importante é começar, depois a gente melhora, né? Terminamos mais uma etapa, cobrimos ali, mas ficou faltando um pedacinho ali, ó, próximo da fogueira. A Oni querendo brincar. Joga uma pedrinha pra... Joga. Pedrinha não, pedrinha estraga os dentes. É torrão de terra que a gente joga aqui. Então quando cai, ele se despedaça em um monte de pedacinhos. E mesmo assim, quando sobra, ela pega e aí não maltrata o dente, né? Porque... a pedra a gente sabe que ela gosta muito, mas não faz bem. Então faz muito tempo que a gente deixou essa coisa de jogar pedra pra Oni. Ou é pau, ou é torrão de terra. Brinquedo também, ó. Tem vários brinquedos espalhados aqui. E agora a gente vai seguir ali na leiteira. Vamos preencher com terra. Peguei a terra daqui mesmo, uma terrinha boa ali. Misturei com um pouquinho de areia. Pra render a gente vai preencher e colocar o eucalipto que eu já... passei o óleo queimado. Então já secou também. O bom do spray é isso, seca rapidinho, né? Ainda mais com um ventinho desse e o sol, bicho. Você joga e eu seguro? Ah, mais leve. Mais fácil. Mais fácil, né? Gente, já estamos só o pó. Dou muito mais valor a uma área de fogueira agora, viu? Depois de fazer. Ui. Ó, e tem que esperar a tinta estar seca por causa disso. Agora jogando a terra, ó, se não tivesse ia virar uma meleca, ia grudar terra com tinta. Faz uma alavanca, né? 3, 2. Ó. Cansou, né? Cansa. Cansa. Canseira boa.